bem-vindos ao canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a ascensão e declínio do Império Otomano, passando pela queda de Constantinopla. Se gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, sempre que postarmos vídeos novos, você será avisado. Em 1453, os turcos otomanos atacaram e tomaram a cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Constantinopla foi fundada em 330 a.D. pelo imperador Constantino I, após tomar a cidade de Bizâncio. No século passado, em 1930, a cidade de Constantinopla, que já havia sido capital do Império Bizantino e Otomano, passou a se chamar Istambul, sendo atualmente uma cidade da Turquia, mas não a sua capital. A capital da Turquia é Ankara. Os turcos otomanos já haviam conquistado a maior parte dos arredores de Constantinopla antes que o sultão Maomé II cercasse a cidade com um exército com mais de 80 mil homens, que romperam as muralhas e destruíram a pequena força militar que estava lá dentro. Na ocasião, o último imperador bizantino Constantino XI foi morto, consolidando a queda definitiva do Império Bizantino. Com isso, Constantinopla passou a ser a capital do Império Otomano. Vale destacar que, àquela altura, o Império Bizantino já estava enfraquecido, passando de longe do que havia sido um dia, como mostra esse mapa. O império, que chegou a ocupar quase toda a extensão às margens do Mar Mediterrâneo, estava reduzido, no momento de sua queda, a apenas a cidade de Constantinopla e um punhado de terras a oeste e parte do sul da Grécia. O declínio começou na Batalha de Manzikert, em 1071, quando o exército da dinastia Sugitsa expulsou os bizantinos do importantíssimo território de Anatólia. Esse fato, somado às disputas por impostos, rivalidades no trono, a queda no comércio e a fraca liderança militar contribuíram para a decadência do Império Bizantino. Se de um dos lados os bizantinos estavam decaindo, no outro os otomanos estavam em ascensão. Antes de tomar Constantinopla, o Império Otomano já havia se expandido da Anatólia até os Balcãs. Essa conquista otomana foi um grande golpe para o mundo cristão daquela época. Um grande símbolo da vitória muçulmana naquela ocasião foi a conversão da Catedral Cristã de Santa Sofia em uma mesquita. O fundador do Império Otomano foi Osman I, filho do grande guerreiro otomano Arturo. A título de curiosidade, há uma série na Netflix que retrata a vida desse grande guerreiro de modo bastante fiável. Depois da queda de Constantinopla, eles avançaram até o leste do Mediterrâneo no século XVI, chegando até o norte da África. A vitória sobre os mamelucos no Egito em 1536 e também sobre os safávidas, que era uma grande dinastia persa, deram aos otomanos o controle sobre toda a faixa do Oriente Médio Árabe. O Império Otomano era um estado muçulmano, e os sultões tinham como questão de honra espalhar o Islã pelos territórios conquistados. Porém, cristãos e judeus eram tolerados no Império, ocupando um status inferior na escala social. Em partes do Império foram estabelecidos estados vassalos, pagavam tributos regulares ao imperador, mas não eram governados diretamente por ele, fazendo assim um papel de zonas intermediárias entre as áreas cristãs e muçulmanas. Com o passar do tempo, alguns desses estados vassalos, como a Sérvia, a Bósnia e a Bulgária, foram absorvidos pelo Grande Império, enquanto outros continuaram como estados vassalos. O sistema de governo dos otomanos era uma combinação de administração local com controle central. O sultão era o líder supremo, sendo assessorado por um grupo de conselheiros. As áreas locais eram administradas por governantes militares, chamados de beys, que respondiam ao sultão. Os beys tinham uma autoridade relativa, pois ficavam limitados pelos conselhos locais. Como mencionamos, os otomanos eram um império muçulmano. Um ponto interessante é que comunidades não muçulmanas tinham certo grau de autogoverno por meio de um sistema de tribunais distintos que permitiam às comunidades judaicas, ortodoxas e armênias
julgar de acordo com as suas leis os casos que não envolviam muçulmanos. Esse sistema permitiu aos otomanos preservar a união de seu enorme império. Outro fator que colaborou para o sucesso do império foi o seu exército. Historiadores afirmam que o exército do Império Turco-Otomano era tecnicamente avançado. Um fato que demonstrou isso foi o uso de canhões a partir do cerco de Constantinopla. A sua cavalaria também era muito eficiente e veloz. Eles usavam uma estratégia que fazia com que os inimigos acreditassem que eles estavam batendo em retirada, quando na verdade os otomanos estavam atacando pelos flancos, cercando o inimigo numa formação de lua crescente, que pegava todos de surpresa. No exército otomano haviam os janízaros, que eram uma unidade de infantaria que começou como guarda imperial e se expandiu, até se tornar a força de elite mais temida do período. Os janízaros usavam uniformes especiais e, diferente das outras unidades, recebiam salário e viviam em barracas. Eles foram o primeiro grupo militar a usar armas de fogo de forma abrangente. O Império Otomano chegou ao seu ápice sob o comando do imperador Suleimã o Magnífico. Suleimã aliou-se aos franceses contra o Sacro Império Romano Germânico e assinou um tratado com os governantes safávidas da Pérsia, que dividiu a Armênia, a Geórgia, entre as duas potências e também deixou o Iraque sob o domínio otomano. Suleimã também conquistou boa parte da Hungria e chegou até a cercar Viena, mas não teve sucesso em conquistá-la. As cidades otomanas se destacavam das outras. A própria Constantinopla foi quase toda reconstruída. Eles reforçaram suas fortificações, adicionaram muitas mesquitas, bazares e fontes. No centro da cidade ficava um impressionante palácio real de Topkapı. O palácio era um imenso complexo com mesquitas, hospital, padarias e uma casa da moeda. Esse palácio existe até hoje e foi residência oficial dos sultões durante 4 séculos. Esse progresso continuou após a morte de Suleimã, mas o império começou a enfrentar sérios desafios. Parte crescente da população fazia pressão sobre as terras disponíveis. Ocorreram ameaças militares e revoltas internas. E a derrota para a coalizão de forças católicas na Batalha Naval de Lepanto em 1571 impediu a expansão do império do lado europeu do Mediterrâneo. Gradualmente, o Império Otomano foi perdendo prestígio e influência, chegando a ganhar um apelido de Homem Doente da Europa. Os otomanos foram incapazes de resolver as revoltas do século XIX, que vinham de uma maré nacionalista dos povos conquistados, que acabou resultando na perda de territórios. Por fim, a longa história do Império Otomano terminou com a derrota na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e a fundação do moderno Estado da Turquia por Kemal Atatürk em 1923. E aí, gostou de conhecer um pouco da história do Império Otomano? Se gosta de vídeos como esses, não se esqueça, dê um joinha para ajudar o nosso canal e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscrevendo na Tubepad e ativando o sininho, você vai ser sempre avisado quando tivermos vídeos novos aqui. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para um ótimo livro que vai falar mais sobre a história do Império Turco-Otomano. Comprando o livro, você ajuda a Tubepédia e também aprende mais. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal? Então siga a gente lá em @canal Tubepédia nas redes sociais. Muito obrigado por sua atenção e até mais!